Graças a paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez aos canais da Mover Digital. E hoje vamos dar continuidade aqui às pregações feitas sobre o Evangelho de Marcos. Amém? Então já abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos estar lendo, vamos fazer aí um pequeno corte, porque essa passagem ela conta duas histórias simultâneas que até se misturam, mas eu fiz questão de separar as duas, sobre a questão da filha de Jairo e também sobre a mulher de fluxo de sangue que foi curada por Jesus no caminho do atendimento de Jairo. Então eu separei as duas histórias. Então hoje nós vamos falar sobre a filha de Jairo e na próxima ministração, na semana que vem, nós vamos falar sobre a mulher de fluxo de sangue. Amém? Então, se você já viu sua Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, a seguir nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Pois Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Que mais uma vez, Senhor, seja alguns momentos que estaremos aqui, Senhor, concentrados e focados na tua palavra, mas que seja mais uma vez um momento da tua misericórdia sobre nós, da tua graça sobre nós. Então fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, Senhor, derrama sobre nós o teu querer, nos oriente, nos guie pelo teu caminho, Senhor. Nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava voltando da outra margem do Mar da Galileia, né, onde ele foi libertar ali um possesso que tinha uma legião de demônios, né? E semana passada a gente pregou sobre essa passagem e falou um pouco sobre isso, né? De 2.000 a 6.000 demônios mais ou menos naquele homem. Então ele tinha ido a outra margem. Na ida para outra margem ele passou por uma grande tempestade junto com seus discípulos, e mesmo libertando aquele homem de maneira extraordinária, espetacular, as pessoas que estavam ali de Gadara ou de Gerasa, né, depende de Marcos ou Mateus, aquelas pessoas o expulsaram dali da região porque ele deu alguns prejuízos financeiros para eles. Então ele agora volta, né, para o lado da margem que ele estava, e agora ele volta para enfrentar outro tipo de situação, que é a incredulidade dos seus, a incredulidade dos judeus. Então, Jesus ele tinha um contexto regional, né, e até nos dias de hoje também, se for ali a região de Israel, há uma multiplicidade de coisas, né? Há principalmente religiosa, né, uma divisão grande, e na época de Jesus não era diferente. A região tinha grandes conflitos, a região também não tinha apenas judeus, tinha aqueles que o próprio Deus chamava de gentil, né? Qualquer outro que cresce em outra religião qualquer, ou que não o tivesse, era tido como gentil porque não tinha a mesma fé que eles, né? Então, o contexto de Jesus
nas suas viagens, até mesmo quando estava ali na cidade, ele enfrentava essa situação de diversas religiões e fé, e a própria religiosidade dos seus, né, dos judeus. Então, o contexto de uma Israel que estava dominada por Roma, então o contexto era múltiplo, e Jesus tentava tratar com todas essas coisas. Só que no versículo 21, que fala, né, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, né, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então, Jesus voltando ali de Gadara, de Gerasa, de uma região em que não havia esperança da chegada de Messias. Por isso o tratamento tão diferente, por isso, talvez até pela questão da fé em Deus que o judeu tinha, mas o judeu também tem a esperança da chegada do Messias. Ele tinha a questão da tradição profética, né, a existência de profetas, apesar de já estarem há muitos anos e algumas gerações sem que Deus mandasse um profeta para Israel, mas eles tinham essa tradição, eles tinham essa esperança. E onde Jesus estava, né, do outro lado da margem, não tinha, eram gentios, que eles não criam em Deus como os judeus também criam. Então, ele, ao voltar para a margem, ao voltar provavelmente para Cafarnaum, ali se reuniu mais uma vez uma grande multidão, né? Ali a multidão o cercou com rapidez, porque a palavra diz aqui que ele ainda estava à beira-mar, né? Então havia um contexto todo ao redor de Jesus quando ele estava em terras judaicas, né? O contexto de profeta, de Messias, de milagres, curas, libertações. Então as pessoas já tinham ali a fama de Jesus com um entendimento e uma esperança diferente que o gentio tinha, né? Mas muitos que estavam ali, parte da multidão, estavam ali atrás do seu próprio milagre. Ali tinham muitos curiosos, ali tinham muitos religiosos, né? E de fato, poucas pessoas interessadas em Cristo, em Jesus, de fato. Isso a gente já falou algumas vezes e provavelmente no decorrer ainda das pregações do Evangelho de Marcos, a gente vai perceber o trato de Jesus com os religiosos, né? Com as pessoas que participavam em termos religiosos judaicos, mas também aqueles que estavam como seus discípulos e o seguiam, mas ainda carregavam essa questão religiosa muito forte que ele tinha que enfrentar. Aí no versículo 22 ele diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo era dirigente da sinagoga. A sinagoga era onde os judeus se reuniam para estudos. Alguém podia se levantar e falar e discorrer sobre as escrituras, assim como Jesus fazia, porque Jesus tinha acesso à sinagoga. Então, este homem ele era dirigente de uma sinagoga. E provavelmente essa passagem acontece em Cafarnaum. Então, ele na sinagoga de Cafarnaum, ele era o responsável, mas o dirigente, ele era um leigo, com responsabilidades administrativas. O que seria leigo? Ele não era um fariseu, não era um mestre da lei. Ele só zelava pelo prédio, ele zelava ali pela estrutura e tinha funções administrativas, supervisionava as celebrações, aquilo que acontecia ali, né, os cultos que a gente chama hoje. Então ele era o responsável administrativo, mas não necessariamente alguém que conhecesse muito das escrituras. Ele era considerado leigo. Então ele não era um rabi, né, não era um mestre, e não tinha esse conhecimento que era dominado ali pelos fariseus, pelos mestres da lei, mas ele era judeu, né? Ele tinha a fé dele judaica, ele fazia parte do contexto religioso. Então Jairo estava presente na sinagoga todas as vezes que Jesus pregou, que Jesus ali discursou. Por quê? Porque era a função dele estar ali, era a função de Jairo administrar, atender às necessidades durante qualquer evento ou celebração. Então, quando Jesus pregou, ele estava lá. Ele ouvia os ensinos dados por Jesus com autoridade, como a gente viu nos capítulos anteriores, né? As pessoas se espantavam porque Jesus não ensinava como qualquer outra pessoa. Jesus ensinava com autoridade. Ele também presenciou ali as curas que Jesus fez, inclusive a cura que Jesus fez no sábado. Então, ele presenciou todo esse contexto de Jesus. Então, ele sabia do poder que Jesus tinha. Talvez ele poderia até considerar um profeta, como muitos fizeram, né? Ao ver Jesus operar e fazer o que fazia, muitos não entenderam ele como Deus, como Filho de Deus. Muitos olharam para ele e entenderam ele como
profeta. Assim como nos dias de hoje, muitos ainda acreditam que ele foi mais um profeta e não creem que ele, de fato, é Deus. Então, ele poderia ter considerado assim, mas ele o considerou Deus. A gente tem esse entendimento de que ele considerou ali uma divindade porque ele se prostrou aos pés de Jesus. E o judeu, por ter o entendimento de um único Deus e que não se deve prostrar e dentro da lei, da maneira que era e é ainda imposta, eles não se prostravam diante de ninguém. Então, ao se prostrar diante de Jesus, ali ele não realizou só um ato religioso, não foi só um ato de respeito. Ali ele realmente se prostrou e declarou a divindade de Jesus. Ali Jairo estava reconhecendo, ao se prostrar, tu és Deus. Eu estou aqui prostrado aos teus pés. Então há um reconhecimento de Jairo nesse momento. Diferente de outros contextos que talvez nós tenhamos no dia de hoje, né, de uma situação em que há uma submissão em outros aspectos, mas ele ali estava se prostrando e ao se prostrar estava declarando isso. E não era simplesmente pelo que estava passando. O contexto dele, como eu disse, ele presenciou os ensinos com a autoridade de Jesus, ele presenciou também os milagres que Jesus fez. Então ele reconheceu ali a divindade. E o ato de se prostrar verdadeiramente diante de Deus revela muitas coisas. Por exemplo, nós reconhecemos a superioridade de Deus. E não no contexto um pouco mais óbvio, né, é óbvio, Deus é Deus, não, no contexto real, de não só reconhecer que ele é maior, mas que diante dele nós não somos ninguém. Ao se prostrar aos pés, nós estamos dizendo que nós não somos, nós estamos abaixo, nós estamos de fato submissos. Então, ao se prostrar verdadeiramente, também se reconhece que Deus tem um poder para atender a oração. Ele estava ali se prostrando, se submetendo, porque ele sabia que era Deus e ele sabia que aquele homem, Jesus, que ali estava, tinha poder para atender a oração. Ao se prostrar também ele reconhecia que ele era submisso à vontade dele. Não é um ato religioso para se conquistar alguma coisa, da maneira que a gente vê hoje. Hoje a pergunta é o que eu preciso fazer para que Deus me atenda, o que eu preciso fazer para que Deus me ouça. Então é chave, tantas chaves para abrir isso, para abrir aquilo, são decretos que vão mover os céus. Não é nesse contexto prostrar-se verdadeiramente. Prostrar-se verdadeiramente, de fato, há uma submissão à vontade. Eu estou me prostrando diante de seus pés porque eu sei quem tu és, eu não sou ninguém nem nada diante de ti. Eu estou me prostrando, eu tenho as minhas orações, eu tenho as minhas petições, mas tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu não és o meu servo. Eu não sou o Senhor de Deus. Então eu estou me prostrando para dizer, não sou nada nem ninguém. Estou a clamar, eu tenho a minha petição a fazer, e já o faria logo em seguida, mas eu reconheço que tu és soberano. E na sua soberania, a tua vontade é que deve ser cumprida e não a minha. Então nós nos rendemos aos pés de Cristo não como um simples dobrar de joelho, nem como um ato religioso. Ao se prostrar diante de Cristo, nós dobramos também a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós nos quebramos, nós nos quebrantamos. Esse se prostrar é como se antes fôssemos homens de pé, de cabeça erguida, nesse contexto do mundo, mas então ao conhecermos um Deus, entendemos o quanto Ele é e quem Ele é, nós nos quebramos para nos prostrar. Aquela rigidez deixa de existir porque nós nos quebramos, nós nos prostramos. E assim Jairo fez, ao reconhecer a divindade de Jesus. No versículo 23, continua e diz, ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então, ao se prostrar diante de Jesus e implorar insistentemente, Jairo demonstrou crer que Jesus podia curar a sua filha. Ele não procurou Jesus como um ato simplesmente de vamos ver. Ele não estava migrando de lugar em lugar, como muitos fazem, às vezes de igreja em igreja, dependendo da promessa que cada igreja faz, ou até mesmo fora da igreja. Quando se tem uma necessidade, um desespero, as pessoas ali então demonstram que, na verdade, a
fé não está baseada em uma única coisa, em um único Deus, mas em qualquer coisa que possa ajudar. Ele não fez dessa maneira. Ele se prostrou porque acreditava realmente que Jesus tinha poder para fazer. Então, bastasse que Jesus quisesse fazer. Ele implorou insistentemente porque ele queria convencer a Jesus. Porque ele sabia que se convencesse Jesus, assim, se ele o quisesse fazer, nada o impediria, porque ele estava de fato reconhecendo a divindade de Jesus. Então, para ele bastava um sim de Jesus. Apenas um sim, apenas Jesus falar assim: sim, eu vou contigo à sua casa, sim, eu vou curar a sua filha. Ele só queria que Jesus dissesse: eu vou fazer, porque esta palavra, eu vou fazer, carregava todo o significado de que então estava feito. A fé que ele tinha em Jesus, de que de fato Jesus era Deus, é de que a palavra dele tinha esse poder de fazer. Marcos e Lucas relatam que a filha de Jairo estava morrendo. Já Mateus declara que a sua filha estava morta. Lá em Mateus ele diz assim: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Mas independente do contexto, quando você pega essa passagem em Mateus, ela é bem mais curta, ela não é rica em detalhes. Talvez simplesmente Mateus tenha enxugado de tal maneira que ele juntou as coisas, não apenas com a chegada de Jairo, mas com os amigos de Jairo que vieram da sua casa. Mas de qualquer forma, ele estava implorando insistentemente para Jesus para que ele fosse à sua casa, para que ele pusesse as mãos e a sua filha seria curada, ou a sua filha voltaria a viver. De fato, era para que a sua filha pudesse viver, porque mesmo enferma ou já morta, ao estar enferma, ela estava a caminho da morte também. E ele vem e diz assim: impõe as mãos sobre ela. Jairo deve ter visto essa cena em que Jesus impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo curadas várias vezes, porque Jairo era dirigente da sinagoga. Todas as vezes em que Jesus ali esteve para pregar e ali esteve para curar, Jairo esteve presente e ele viu várias vezes Jesus impondo as mãos. Então Jesus, quando impôs a mão sobre os enfermos, quando curou os enfermos, quando curou o homem da mão ressequida, Jairo estava lá, ele presenciou essas coisas. Então para ele era muito simples. Era muito simples, bastava que o Senhor fizesse. Bastava que ele então fizesse a mesma coisa que ele fez com tantas outras pessoas, ele fizesse com a sua filha. Bastava então que ele estendesse, ele pusesse as mãos sobre a sua filha. Bastava então que Jesus o quisesse fazer. Por isso a insistência. Por isso ele realmente ali se prostrou e falou, e falou, e falou, e insistiu. E insistiu, porque ele sabia que se aquele homem, Jesus Cristo, que ele reconhecia a divindade nele, se ele dissesse, eu vou fazer, bastava que ele pusesse as mãos. Da maneira que já tinha visto várias vezes. E aí no versículo 24 diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Jesus atendeu ao pedido de Jairo e foi com ele. Então era da vontade de Jesus ir até a filha de Jairo. A resposta que Jairo obteve foi simplesmente Jesus ir com ele. Jesus não precisou dizer assim, eu vou curar a sua filha. Jesus não precisou dizer, eu vou até lá e vou fazer algum tipo de ato ou qualquer coisa. Não, só o fato de Jesus ir com ele foi suficiente. Jesus foi com ele. E a gente precisa lembrar que o ex-endemoniado de Gadara, de Gerasa, ele pediu para ir com Jesus e recebeu um não como resposta. E Jairo, que não apenas teria um atendimento de ir, mas ele conseguiu fazer com que Jesus fosse com ele. Atender especificamente a demanda dele. Para mostrar o quanto que realmente tem hora que é para a gente ser cuidado, mas tem hora que é para a gente cuidar e tem hora que é para a gente pregar. Tem hora que é para a gente realmente estar aos pés de Jesus, no colo de Jesus, ele cuidando da gente, ele vai dizer sim a essas coisas, mas tem hora que é hora de se levantar e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Tem hora para todas as coisas. E o versículo fala que ele foi com Jairo enquanto uma grande multidão o seguia e o comprimia.
Assim como todas as vezes que a gente vai ver as passagens que Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Mas diz, enquanto Jesus foi com Jairo, enquanto foi com ele, havia uma grande multidão que o seguia e o comprimia. Vocês acham que essa grande multidão que comprimia Jesus não tinha as suas petições a fazer? Sabe, todas aquelas pessoas ali, você acha que eles não tinham cada um o seu pedido? Cada um a sua cura, cada um a sua libertação, cada um algo a pedir? Vocês acham que eles não tentaram tirar Jesus do seu propósito? E o propósito de Jesus naquele momento era ir até a casa de Jairo. E aquela multidão ali comprimindo Jesus, você acha que com as suas próprias demandas eles não tentaram tirar Jesus desse propósito? Ao tentar tocar, ao tentar pegar, ao tentar conversar, ao tentar mostrar a sua necessidade, a sua demanda, eles tentaram fazer com que Jesus parasse para não atender a demanda. E a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida com um propósito, mas enquanto Ele está trabalhando no propósito maior, as coisas vão acontecendo, a nossa vida vai tendo suas circunstâncias, então a gente começa a fazer orações que parece a multidão comprimindo Jesus, enquanto Jesus quer ir até outro local para cumprir o seu propósito. A gente faz isso com as nossas vidas, a gente não deixa Deus fazer. Porque a gente se preocupa muito mais com circunstância do que com propósito. E Deus, Ele preocupa muito mais com propósito do que com circunstância. Porque a visão, a vista dele está lá na frente, no propósito, e não na circunstância. Nossas orações, muitas das vezes, divergem do propósito. Por total falta de visão de longo prazo, ou de visão de realmente de plano, de projeto, de propósito. Por isso é tão importante a gente entender qual é o propósito. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Por que Ele nos chamou? O que de fato Ele tem para nós? E aí você pode fazer essa análise micro aqui, nesses anos que a gente vai passar, e ele tem um propósito também, porque numa análise maior, o propósito dele é salvação, é vida eterna. Então a circunstância, qualquer circunstância que tem aqui, não importa. O que importa é o propósito. Esse é o principal. E ao pensar no principal, as circunstâncias já perdem sua força. Quando a gente vem então para o micro, para o nosso contexto dos anos que passaremos aqui, uns mais, outros menos, há um propósito também. E a gente precisa orar a Deus para entender o propósito. Porque no caminho, entendendo o propósito, nós não vamos perder tempo e tentar tirar o foco do propósito com orações que não se encaixam, não fazem parte. Apesar da multidão comprimir Jesus, tentar tocar Jesus, ele só parou por uma pessoa, que foi a mulher de fluxo de sangue, que a gente vai falar na semana que vem. Ele só parou por ela, e ela sequer abriu a boca. Ela só o tocou, e tocou de maneira diferente. Mas isso fica para semana que vem. Então, no versículo 35, já saltando, tirando a história da mulher do fluxo de sangue, volta então ao contexto de Jairo. Então, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Jesus ainda estava ali a falar com a mulher de fluxo de sangue. Ao terminar, já havia curado, e estava ainda terminando ali de falar com aquela mulher, quando as pessoas ali da casa de Jairo chegaram, os seus amigos, os seus familiares, para dizer: olha, sua filha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais falar com ele. Ele já não tem mais o que fazer. Ele já não pode fazer mais nada. Então, aquelas pessoas já chegaram até Jairo com uma notícia avassaladora, mas também limitando o poder daquele que Jairo foi buscar. Não incomode mais o mestre significa ele não pode fazer mais nada. Curar um enfermo até que ele poderia fazer, mas sua filha morreu, então agora o poder dele não alcança essas coisas. Eles chegaram a limitando o poder de Jesus, e ao mesmo tempo isso vai ao coração de Jairo para que ele também limite a sua fé em quem ele foi chamar, em quem ele estava entregando a sua petição. Sabe, quem que nunca ouviu alguém dizer: você precisa aceitar a realidade, você precisa entender que já perdeu, que tudo está perdido, você precisa entender essas coisas.
Em algum momento das nossas vidas a gente vai escutar alguém dizer isso. E às vezes com razão. Mas eu estou falando de contextos em que há propósito, em que há envolvimento de Deus, em que Deus tem uma palavra para você e você dá ouvido a pessoas dizer assim, olha, não dá, não dá. Ou você mesmo desvia do propósito por entender mal, por focar outra situação, talvez por uma questão mais sua, assim como eu fiz. Eu precisei corrigir a rota do chamado daquilo que eu deveria fazer para não fugir do propósito. Sabe, quem nunca foi abordado por alguém que tentou diminuir o poder de Deus na sua causa? Ao dizer que até aqui Deus poderia fazer, mas a partir daqui, deixa. E as pessoas foram falar para Jairo isso, olha, ela estava enferma, ela estava muito mal, mas até ali, esse Jesus aí que você foi buscar, ele poderia até fazer alguma coisa. Mas agora ela morreu, agora ele já não pode fazer mais nada. Mas Jairo, ao ouvir isso, não desanimou, porque os olhos dele estavam em Jesus. Ele foi buscar Jesus e ele continuaria a caminhar com Jesus e ir à sua casa, e assim ele fez. Assim ele continuou a caminhada. E ao continuar com os olhos em Jesus, ele ouviu o que Jesus disse a ele no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jesus nem deu atenção àquelas pessoas que chegaram ali trazendo as más notícias, tentando limitar o seu poder. Até porque aquelas pessoas não o conheciam. Não importava o que as pessoas falavam de Jesus, Jesus sabia quem ele era. E a gente tem que imitar isso dele também. Não importa o que as pessoas falam de você, você precisa saber quem você é, qual o seu propósito, o que você vai fazer. Porque o que as pessoas pensam sobre você não muda você se você não permitir. Você precisa saber quem você é. Você precisa de autoconhecimento psicológico e espiritual. Você precisa entender a sua formação, o seu perfil, o que você faz de bom, o que você não faz, o que você tem facilidade, o que você não tem, o que você precisa melhorar, o que você precisa aprimorar. E ao mesmo tempo você precisa saber qual é o seu propósito, você precisa ter autoconhecimento espiritual para poder também caminhar de maneira que vai alcançar o propósito, deixando circunstâncias de lado. Você precisa entender isso. Jesus nem deu atenção e ele voltou a atenção dele para Jairo. Ele falou só duas coisas para Jairo. Não tenha medo, tão somente creia. Não temas, apenas creia. Não precisa ter medo. Continue crendo. Você não veio até mim e se prostrou e declarou a minha divindade, então continua crendo nisso. Continue crendo que eu sou Deus. Continue crendo. Lembra quando Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado do mar da Galileia? Ele diz, vamos para o outro lado. Aqui ele fez a mesma coisa com Jairo. Ele disse, quando ele aceitou o pedido de ir até a filha de Jairo, é como se ele estivesse dizendo, vamos curar a sua filha. Da mesma maneira, vamos para o outro lado, vamos curar a sua filha. E se Jesus disse que iria curar a sua filha, é porque ele iria curar. Depois do primeiro passo de Jesus, que foi demonstrar a sua vontade de fazer, não tem circunstância capaz de modificar o final. Pode ser tortuoso, pode haver tempestade, pode acontecer o que for no caminho. Assim como ele chamou Jesus, Jesus disse, vamos para sua casa. E ao ir à sua casa, ao acompanhar aquele homem, ele estava dizendo, vamos curar a sua filha. E no caminho, assim como os discípulos ao atravessar o mar, enfrentaram a tempestade, Jairo também enfrentou. Imagina você, ao encontrar Jesus, ao conseguir levá-lo, mesmo no meio de uma multidão, você convencer Jesus a deixar tudo aquilo, ir à sua casa para curar a sua filha, e no caminho alguém diz, sua filha morreu. É uma tempestade. É um teste, como Jesus disse aos discípulos, vocês ainda não têm fé. Era um teste também que Jairo tinha. Você tem ou não tem fé em mim? Você crê ou não crê que eu sou Deus? Porque se você crê que eu sou Deus, não há limite para mim.
Não há nada que possa me impedir de coisa alguma. Não há nada. E eu sei que na sua vida houve um momento sim que você achou, acreditou que Jesus faria e ele não fez. Eu tenho certeza disso. Sabe? E muitas vezes eu ouvia pessoas da igreja e ainda existem pessoas assim de que se algo não acontece é porque eu não tive fé. Se a resposta à minha oração não foi um sim, é porque eu não tive fé. É porque eu não tomei posse da minha bênção. Eu acho isso de uma crueldade enorme. Porque a pessoa ela já está doente, já está enferma. Ou ela já tem alguém amado, enfermo e doente. Ou o contexto da pessoa, seja ele financeiro, emocional ou o que for, já é um contexto doloroso. E ela ainda tem que ouvir que a culpa é dela. Porque ela não tem fé. Eu sei que às vezes a palavra não seria nem fé, às vezes a pessoa passa por muita coisa porque não tem atitude, que não tem nada a ver com fé. Mas a gente precisa parar de dissociar essas coisas, porque quem é o Senhor é Deus, não sou eu o Senhor de Deus. Então não é a minha oração que vai transformar alguma coisa. O poder não está em quem ora. O poder está em Deus. Então você que já achou, acreditou que isso ia acontecer, acredito que na pandemia muitos mudaram o conceito de fé. Aqueles que permaneceram crendo em Jesus depois do que aconteceu em muitas famílias na pandemia, mudaram o contexto de fé. Porque entenderam que não teve oração com mais ímpeto do que as orações feitas durante a pandemia. E muitos receberam não. E continuaram crendo. Para quem já passou isso, a palavra continua sendo a mesma da parte de Deus. Não tenha medo, tão somente creia. Não olhe para a circunstância, não temas pelo que tem passado, mas apenas creia em mim. O seu outro lado que Jesus chama para passar pode não ser essa necessidade que você passa agora. Essa pode ser a circunstância. Nós somos muito imediatistas, nós vamos muito para o micro. Então, numa pregação como da semana passada, retrasada, sobre vamos para o outro lado, a gente olha para o problema que estamos passando agora, então nós vamos para o outro lado. E talvez isso aí seja apenas a circunstância. O outro lado é coisa muito maior, é um propósito muito maior. Talvez não seja isso. Talvez ele tenha algo lá na frente que você precisa entender que vai passar por alguns nãos na caminhada com ele. Porque é ele quem é Deus. Quando Jesus não responde a sua oração com um sim, saiba que não se trata de falta de fé, mas se trata de soberania de Deus. A sua fé não é medida pelo que acontece depois da sua oração. A sua fé é medida se você continua crendo ou não, independente da resposta. Porque fé não é acreditar piamente que Deus fará alguma coisa. Fé é crer que Jesus é Deus e que tem poder para fazer qualquer coisa, mas também crer que a sua vontade é soberana, boa, perfeita e agradável. É realmente crer que Deus está no controle de todas as coisas. Independente se todas as coisas são como eu quero ou não, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Isso é fé. Não é a circunstância que determina. Versículo 37. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. No meio daquela multidão, Jesus encontrou fé em apenas Pedro, Tiago, João e Jairo. E ali ele pensou e falou, não é para qualquer um. O que eu vou fazer agora, o que eu estou prestes a fazer, não é para curioso. Não é para as pessoas que querem ver o extraordinário apenas. Não é para essas pessoas. Não é realmente para qualquer um. Me fez lembrar até Caleb e Josué, lá no Velho Testamento. Quando Jesus mandou os espias e viram que ali tinham gigantes e que a maioria deles ficou com medo, falou, não, nós vamos morrer porque são gigantes e nós não estamos preparados e são numerosos. Só Josué e Caleb creram incondicionalmente na promessa.
Isso é fé. Só eles creram incondicionalmente. Mas porque havia uma palavra, Deus disse que daria. Não confunda fé incondicional ao que você quer. A fé incondicional é o que Deus quer para nós. Por isso é tão importante entender o propósito. Por isso é tão importante entender e ter autoconhecimento espiritual na sua vida. Porque Josué e Caleb não estavam ali crendo incondicionalmente num desejo deles, mas porque Deus havia dito ao povo que daria aquela terra. Então não interessa se são gigantes, não interessa se são numerosos, não importa. Deus disse que daria e Ele vai dar. Assim é a fé. Quando Jesus olha para aquela multidão e chama apenas, além de Jairo, chama apenas 3 para o acompanhar, Jesus conhecia o coração de todos. Falou, não, só vocês vão comigo, só vocês vão presenciar o que eu estou prestes a fazer. Prestes a fazer. De todos os adultos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Porque eles, apenas 2, de fato creram. Creram que Deus cumpre aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz vai fazer, aquilo que Ele promete. Só os 2 entraram. Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então Jesus entrou num ambiente total de desesperança. Para aquelas pessoas nada mais podia ser feito a não ser chorar e lamentar. Eles viam apenas uma criança morta. Eles não entendiam o que significava Jairo chegar e dizer, Jesus veio comigo. Eles não entendiam isso. Para eles é mais uma pessoa que chegou. Tem a sua fama de curar, de libertar, mas a menina agora está morta. Eles não entendiam isso, que se Jesus estava ali, que se Jesus realmente tinha atendido o pedido de Jairo, ele estava ali, então ele vai curá-la. Porque ele é Deus e é todo-poderoso. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam o significado de Deus entrar por aquela porta. Eles não compreendiam que Jesus não perde batalha operando no seu propósito. Não perde. Ele simplesmente operando o seu propósito, ele é todo poderoso e ele vai fazer, ele é soberano sobre todas as coisas. O que não é do propósito, ele simplesmente não faz. O que é do propósito, ele faz e nada impede. Ele faz e concede todas as coisas. Tudo é por ele e para ele. Todas as coisas. Ele faz. Então aquelas pessoas não entendiam que se Jesus disse que vai fazer, ele promete e cumpre. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Como está lá em Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou algumas versões, agindo eu, quem impedirá? Quem é capaz de segurar as mãos de Deus para que ele não faça? Aquelas pessoas não entendiam isso. Elas estavam simplesmente olhando uma criança morta e não estavam olhando que o próprio Deus tinha entrado pela porta. Era um ambiente de desesperança. E versículo 39 e 40. Então entrou, ele lhes disse, por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Jesus entra na desesperança e com a sua palavra traz esperança. Traz esperança. Com a sua palavra. Por isso é tão importante a gente ouvir ministrações, pregações, seja presencialmente, seja hoje pela internet, com as opções que tem. Por isso é tão importante a gente ouvir a palavra, por isso é tão importante a gente ler a palavra, porque é a palavra de Deus que traz esperança. Às vezes vivemos uma desesperança e um desespero de um contexto que vivemos e não damos ouvido à palavra de esperança. Às vezes somos como essas pessoas, a criança está ali morta e Jesus entra com a palavra de esperança e diz, olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Mas as pessoas não estavam olhando com os olhos espirituais, não estavam olhando com os olhos da fé.
para crer que aquele que ali entrou é o próprio Deus. E se ele é o próprio Deus, o que ele disse cumpre, o que ele diz é verdade. E ele disse que ela não estava morta. Eles não usavam a lente de Cristo, usavam a própria lente. Aí em 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. A gente vê a promessa. A gente vê aquilo que Deus disse que vai fazer. A gente vê que o Deus que nós cremos é todo-poderoso. Nós não olhamos circunstância, porque se assim a gente fizer, a gente vai cair. Assim como quando Jesus chamou Pedro a andar sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou. Quando ele olhou a tempestade, o mar revolto, quando ele olhou a circunstância, ele afundou. É a mesma coisa. Os olhos da fé têm os olhos em Cristo. E se trata, se trata simplesmente de acreditar na palavra do nosso Deus. Não se trata de acreditar no milagre em si. Eu não estou falando de pensamento positivo, de acreditar que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Um monte de cristão pensa assim. Que esse viver pela fé e não por vista é acreditar piamente que algo vai acontecer. Isso não é uma ferramenta que nós temos para convencer Deus a fazer. Isso não é uma ferramenta, um poder que nós temos. Não é pensamento positivo. Eu estou falando de crer em Jesus e na sua palavra. Crer em Deus e na sua palavra. Crer em Deus e na sua promessa. Se ele falou, ele vai fazer. Por quê? Porque ele é Deus. Então a base da fé é crer que Jesus é Deus. O resto é consequência. Muita gente crê que algo vai acontecer, mas não tem relação alguma com Jesus. Crê piamente que aquilo vai acontecer, mas independente de Jesus ser Deus ou não. Porque acredita que as coisas acontecem porque eu quis muito. E não é assim. As coisas acontecem porque é propósito de Deus acontecer. Então eu preciso crer em Deus para não me perder na circunstância, para não me frustrar e decepcionar, porque as coisas que eu quero, muitas das vezes, não vão acontecer, porque não fazem parte do propósito. Se ele disse que a criança não estava morta, porque ela não estava morta. Não importa se médico disse o contrário, não importa se não há mais batimento cardíaco, não importa se a situação parece irreversível. Ele disse que as coisas vão mudar, é porque as coisas vão mudar. Se ele disse, eis que tudo se fez novo, faço nova todas as coisas, é porque ele vai fazer. Se ele disse que aquilo que você espera e ora por anos está apenas dormindo, se ele disse, isso não está morto, isso não está acabado, está apenas dormindo, é porque está dormindo. E está esperando o momento certo para despertar. Porque vai despertar. Se for propósito dele, se for da palavra dele, se for da parte dele, creia nele e descansa. Se ele disse que vai fazer, é porque vai fazer. Isso faz parte do ser todo-poderoso, soberano. Fazer o que ele quer, isso faz parte dele. A nós compete crer sempre em Jesus e na sua soberania. Isso é fé. Crer que Jesus é Deus, e ele é Deus, então ele é todo-poderoso, e ele é todo-poderoso, então ele tem todo o poder e toda a soberania para fazer aquilo que ele bem entende. Isso significa orar sem duvidar. Porque a oração com dúvida não é que ela vai ser determinante porque eu quero muito. A oração com dúvida demonstra que você não crê que ele é Deus. Porque se você crê que ele é Deus, ele é todo-poderoso. Então, o momento da oração, o momento de entregar a Deus as nossas ansiedades com orações e súplicas, este momento é para se fazer crendo que ele é todo-poderoso para fazer. Crendo que ele é Deus. Mas a fé não para aí. Porque a gente tem que orar sem duvidar, mas continuar crendo se a resposta for não. Essa segunda parte que desmorona a fé de muitos. Ao orar, ao pedir algo da parte de Deus, nós oramos e cremos sabendo que ele pode fazer todas as coisas. Mas a nossa fé não pode desmoronar se a resposta dele for não.
Porque por ser Deus Todo-Poderoso e soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele tem um propósito que nós não conseguimos enxergar. Ele mesmo ao orar, Ele disse, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nossa oração é assim, ou deveria ser assim. Senhor, eu não suporto mais isso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, entra com providência na minha vida. Senhor, chega, eu não suporto mais. Senhor, Senhor, Senhor. Mas deveria terminar, mas Tu és o Deus e não eu. Mas Tu és o Todo-Poderoso, e mesmo eu sabendo que Tu tens poder para fazer, se não for da Tua vontade, porque o que eu quero é que a Sua vontade se cumpra na minha vida, então que seja feita a Sua vontade. Então fortalece os meus pés. Se não for para me tirar dessa provação, fortalece os meus pés, porque eu vou passar por ela. Se não for para me livrar dessa situação, então me dê força, Senhor. Porque eu creio que se o Senhor não está me tirando, é porque eu devo passar, porque a Tua vontade é essa, então eu vou passar e vou continuar crendo em Ti, independente do que acontecer. Independente. As pessoas estavam chorando ali ao redor da menina, pela morte da menina, mas elas riram ao ouvir que ela poderia estar viva. Como explicar isso? Como explicar se uma palavra de esperança foi dita da boca do próprio Deus? E mesmo que não fosse dele, mesmo que entrasse por ali um médico, e talvez se fosse o médico entrando e dissesse, ela não está morta, ela apenas dorme, aquelas pessoas tivessem uma alegria ao invés de rir. Porque para eles a autoridade é o que está no mundo, para nós a autoridade vem da boca de Deus e não do mundo. Ele pode até usar autoridades deste mundo, mas a autoridade vem dele. O que nos dá esperança é a palavra dele, não a palavra de pessoas deste mundo. Eles não creram em Jesus. Eles creram apenas no que os olhos estavam mostrando. Então Jesus foi e colocou junto com a multidão. A multidão que ficou lá fora e entrou apenas Pedro, Tiago e João. A multidão ficou lá fora, então todas aquelas pessoas que também não creram, ele colocou todas para lá. Deixou ali apenas os pais da criança e Pedro, Tiago e João. No versículo 41 a 43, tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. É interessante que Jesus não disse para ela que ela estava curada. Jesus não disse para ela, você agora ressuscita. Jesus disse apenas, levante-se. Porque para ele, ela estava só dormindo mesmo. Porque ele tem poder sobre a morte. Para Jesus, olhar alguém que para nós está morto, para ele estar dormindo, é a mesma coisa, porque Jesus tem poder sobre a morte. Então não foi a fé da menina que a fez ressuscitar. Não foi. Não foi a vontade ardente dos seus pais. Não foi porque seus pais queriam muito que acontecesse. Seus pais creram em Jesus. A fé foi demonstrada em crer na palavra de Jesus. A fé não está no desejo ardente, a fé está em crer em Jesus Cristo. Entendam isso. É crer que se ele foi até lá, é crer que se ele deu a palavra que ela apenas dormia, é porque ela apenas dormia. Então eles não iam crer nem que ela seria curada ou ressuscitada. Eles estavam crendo que ela apenas dormia, porque foi da boca de Deus que saiu isso. E eles estavam ali e a fé deles estava depositada em Jesus. Em Jesus. E esse levante-se, para mim, ele é muito significativo. E quem me conhece mais de perto sabe que eu uso algumas vezes esse termo. Levante-se, põe-te em pé. Põe-te em pé. Quando Deus queria falar com o profeta Ezequiel, ele dizia, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Põe-te em pé, levante-se, ignore a circunstância. Ignore os motivos que nos levaram a cair ou a circunstância que nos derrubou. Não importa. Ele não tratou a circunstância, ele falou, levante-se. Olhe para mim e levanta. Quando nós nos levantamos olhando para ele, o que nos deixava no chão fica no chão. Mas nós não ficamos no chão. Nós nos levantamos.
Quando ele diz, põe-te em pé, eu vou falar contigo. Eu sou Deus. Esquece. Esquece o que te prende no chão. Esquece o que te colocou aí. Esquece. Esquece se você acha que morreu ou que dorme. Esquece. Simplesmente se levante. Se levante. Em Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se livre disso, se levanta. Para de curtir o que te segura no chão. Para de se entregar para o que te segura no chão, o que te faz dormir, o que te deixa morto. Para, se levanta. E ele fala aqui para se livrar de tudo que atrapalha, tendo os olhos fitos em Jesus, para correr a corrida que nos foi proposta. Propósito. Enxergue o propósito. Se a circunstância não tem nada a ver com o propósito, se levanta. Se levanta, sai do chão. Põe-te em pé. Põe-te em pé para ouvir o que Deus tem a dizer, para ele olhar para você e falar assim, eu tenho um propósito para você, siga a corrida que eu fiz, que eu propus para você. Siga com os olhos fitos em mim. Tira os olhos dessas coisas, coloca os olhos em Deus. Em Deus. Sabe, Jairo, a filha de Jairo, os discípulos, os 3 discípulos mais próximos, a multidão, a família, os amigos de Jairo, todos têm ali um contexto diferente e a gente se encaixa de alguma maneira nesses contextos. Sabe, algum de nós se aperta entre a multidão esperando ver algo extraordinário. Um de nós frequentamos igrejas porque nós queremos naquele dia ver algo extraordinário. Alguns sobem montes porque disseram que ali as pessoas viram fogo, então eles vão buscando algo extraordinário. Mas quando as pessoas são assim, elas apenas assistem. Porque no fundo elas não creem que nada daquilo é possível. Elas só assistem. Elas só estão ali para ver. Mas na verdade, no fundo, elas não creem. Elas só acham, são meras curiosas. Outros de nós somos como a família e os amigos de Jairo, e damos mais crédito ao que nós vemos do que ao que nós cremos. Damos mais crédito à circunstância do que à promessa. Talvez sejamos até como os discípulos e gostamos do ensinamento de Cristo, gostamos daquilo que Ele ensina, mas nós não cremos de fato que Ele é Deus, como a maioria dos discípulos que seguiam Jesus. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje gostam do ensino, acham bonito o que se fala, aproveita o que quer aproveitar, tira o que não quer saber, aquilo que contraria a sua própria vontade e seu entendimento não serve. Então eles não seguem a Jesus Cristo, eles simplesmente gostam de estar ali. São multidão. São discípulos apenas dos ensinos e não de Cristo. Não querem viver aquilo. Querem continuar ouvindo as coisas legais, bonitas. E talvez até repetir algumas outras, mas não querem viver com Cristo. Talvez a gente possa ser até Pedro, Tiago e João, que a gente vai crer, seguir Jesus e crer que Ele pode fazer todas as coisas. Mas a gente ainda fica perplexo quando alguns milagres acontecem. Porque ele diz que quando aquela menina se levantou, todos ficaram perplexos. Inclusive Pedro, Tiago e João. Porque no fundo, nós ainda limitamos o poder de Jesus, o poder de Deus. Nós cremos, mas quando acontece, a gente fica perplexo, porque no fundo, a gente ainda limita o poder dele. Alguns de nós pode ser como Jairo, que implorou por algo a Deus, recebeu um sim como resposta, quando tudo parecia dizer não. Então continue crendo por ser Jesus que disse sim. Se foi Ele, Ele fará. Vamos para o outro lado, lembra? Vamos curar sua filha. Se você orou e a resposta foi sim, continua crendo, esquece a circunstância. Outro de nós pode estar como a filha de Jairo, morto ou dormindo. Pode estar totalmente paralisado. Para o mundo, talvez você esteja morto, talvez até para você mesmo você esteja morto, mas se você está me ouvindo agora, você não está morto. Não está.
Se você está aí diante de uma TV, diante de um celular, de um computador, você não está morto, você apenas dorme. E se você apenas dorme, põe-te em pé, levante-se, porque Deus quer falar com você. Porque Deus tem uma palavra de ânimo para você, porque Deus tem uma palavra de esperança para você, porque Deus tem um propósito para você. Você apenas dorme. Então põe-te em pé e se levanta. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Continua a falar conosco, continua a ministrar sobre as nossas vidas, continua, Senhor. Que nós possamos crer que Tu és Deus, Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, e que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e nós queremos viver este propósito. E temos os olhos, Senhor, em Ti, no Teu propósito, e não nas circunstâncias. Que a gente possa ter uma fé, Senhor, real, verdadeira, não nas coisas, não naquilo que nós achamos ter poder para fazer, mas uma fé que realmente crê que Tu és Deus, Tu és todo-poderoso, e Tu nos amas, Senhor, de maneira incondicional. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. No nome de Jesus, até a semana que vem.